Let's go. I wake up to a... Estou errado nesse pensamento. Ter um franqueado, muitas vezes, é como se fosse a escolha de um... É a escolha de um sócio, né, Sidney? Assim, só que, pelo menos à distância, assim, eu vejo... Parece que quem começa um negócio ali de franquias, quem não tem experiência na área, quer sempre vender o máximo de... ter o máximo de franqueados, tem uma devida análise. Não sei se é o caso, porque muitas franquias acabam não dando certo por essa escolha aleatória. Como é que funciona o processo para você de trazer esse sócio para dentro da empresa, né? Que vai representar a marca, né? Sim, sim. É muito importante a tua pergunta, sabe, Renato? Eu já fiz, nesses meus 30 anos de franquia, mais de 3 mil franqueados passaram por mim. Se hoje você me perguntar qual é o perfil ideal do franqueado, eu vou te dizer que é aquele franqueado que primeiro tem o capital, isso é indispensável, né? Hoje, sem capital, você não consegue manter um negócio de pé. Então, primeiro você precisa ter capital, depois você precisa ter disponibilidade e você precisa estar o tempo todo gerenciando o seu negócio. É barriga no balcão. A gente fala sempre o seguinte, né? Os olhos do dono que engordam o gado. E é verdade. Até hoje esse ditado é verdadeiro. Se você não tiver no seu negócio todos os dias, o negócio não vai andar. Porque equipe não faz o teu negócio andar como o dono faz. Então você tem que estar o tempo todo antenado e conhecedor de tudo. Exemplo do que nós estamos falando da franquia da Lapa, que começou com 0 de receita e foi crescendo, chegou no faturamento de R$500 mil. Por quê? O Vinícius, ele não é dentista. A esposa dele que é dentista, mas ele aprendeu tudo que ele podia em gestão junto com a gente, e ele entrou em cada detalhe, em cada negócio que entra. Eu vejo o Rodrigo, que estava aqui agora falando aqui com a gente. O Rodrigo é um caso, cara. Eu estive na franquia dele, ele já tem uma unidade clínica, e eu vejo assim, o valor de uma pessoa é estar o tempo todo olhando para melhorias, né? E o que franquia é bom? Franquia é bom porque você coloca um processo natural de sucessão, porque vamos supor, Renato, hoje um dentista, vamos falar principalmente da área médica, né? O dentista, o médico, muitas vezes ele é procurado por causa daquele profissional que ele é. Só que hoje está acabando isso, já não é mais assim. Tanto é que as pequenas farmácias de bairro foram substituídas por grandes redes. Sim. As faculdades foram incorporadas, as pequenas foram incorporadas pelas grandes redes. Em tudo está se tomando um rumo. Supermercados, os pequenininhos estão desaparecendo e hoje está se criando mercados hoje de redes, como, por exemplo, a OXXO, não são redes, mas eles são unidades próprias, Carrefour e Pão de Açúcar Minuto. Então, as pessoas estão indo para esse caminho de fazer com que o negócio chegue mais perto do cliente. Agora, para isso, é preciso uma coordenação. Então, aqueles que são pequenininhos hoje vão acabar morrendo no meio do caminho. Então, hoje, se você não tem uma bandeira, é que nem posto de gasolina. Eu tenho certeza que você não abastece em posto de gasolina que não tem uma bandeira que você conheça. Ipiranga, Petrobras e outras que tem por aí. Você vai naquelas que você conhece. Bandeira branca, você não vai ter a mesma firmeza de ir numa clínica, num médico, etc. A não ser que você for indicado para ir até lá. Então, o que a gente faz? A gente tira o dentista do mocho, porque hoje o dentista ele trabalha muito solitariamente, e ele não pode ficar doente, ele não pode viajar, ele não pode ter a liberdade de estar convivendo, por exemplo, numa festinha de aniversário no dia de semana, ele não pode estar indo num evento da escola dos filhos, porque ele está o dia inteiro clinicando, ele está o dia inteiro sentado no mocho. E o que a gente faz? A gente tira o dentista do mocho e põe ele para gerir. E com isso, ele cria uma sucessão no negócio, porque ele vai tendo especialistas naquela unidade. E mais do que isso, né? Além de ele ter essa vantagem de ter um tempo mais flexível, ele não fica o tempo todo sendo a mão de obra. Por exemplo, semana retrasada eu estava com dor no meu braço. Se eu fosse dentista, eu já não ia mais trabalhar. E se eu tiver dor na coluna? E acontece muito isso com o dentista, tanto ficar abaixado, né, fazendo trabalhos repetitivos, ele fica com problema na coluna, nos braços, etc. Ele não tem direito de ficar doente. Ficar com uma gripe,
né? Nós estamos vendo muitas pessoas agora nessa transição de tempo, com gripe, com H1N1, com Covid novamente. O dentista não tem essa oportunidade nem de falar, olha, vai ter alguém no meu lugar. Não, ele é sozinho. Agora, a franquia já não. Você já tem substitutos e a pessoa não vai pelo dentista X, ele vai pelo nome da empresa. E amanhã, se você cansar do negócio, ele tem um valuation, ele tem um valor, porque ele tem uma bandeira atrás dele, tem uma marca que vale muito mais do que simplesmente as cadeiras que ficaram lá, porque tem processos, e tudo que tem processo cresce, né? E é isso que a gente faz com o modelo de franquia. Sabe, assim, para mim toda a sua lógica que tu colocou agora na sua resposta faz muito sentido, mas eu quero te colocar uma pequena provocação. Vamos usar o exemplo do dentista agora que esteja assistindo a gente, tem um valor para investir, e diz assim, não, eu quero criar o meu pequeno negócio, eu não quero aderir a grandes marcas, quero ser, não sei se existe isso, alguém falar assim, eu quero ser puro, meu negócio, eu quero ser dono do meu negócio, não, por não se sentir de uma franquia. Por que essa pessoa vai estar fazendo a maior besteira da vida dela? Primeiro eu vejo assim, ele vai continuar sendo dono do seu próprio negócio, porque franquia não quer dizer que eu vou ser dono da sua franquia. Aliás, você ter o sócio um percentual de royalties só. Mas quem manda, quem gere a franquia lá na ponta é o dono, né? O que eu vou ser para ele é um consultor. Por exemplo, Renato, se eu vou voltar lá em 1994, quando eu quebrei. Se eu tivesse uma consultoria na época, se eu tivesse um mentor naquela época, eu não teria quebrado, porque eu não ia fazer muita coisa errada que eu fiz, entendeu? Então, eu vejo que, acima de tudo, ser um franqueado, ele vai ter uma mentoria constante, porque a hora que eu ver que esse franqueado está indo para o caminho errado, e pode acontecer, porque nós somos falíveis, né? Nós somos humanos, a gente vai direcioná-lo, olha, vai para essa linha que aqui está errado. Então, nós temos esse direcionamento. Então, o franqueado ele vai continuar gerindo o seu negócio como dono, mas nós vamos ter a oportunidade de levá-lo para o caminho mais fácil, assim como o Waze. Por exemplo, quando a gente saía antigamente nas ruas, a gente saía com mapinha, não é do seu tempo também, a gente saía com mapinha olhando para onde que eu vou. Hoje não, cara, hoje todo mundo pega o aplicativo, bota no Waze, e tem gente que ainda briga com o Waze, né? Não, o Waze está mandando para a esquerda, eu vou para a direita. Não, vai pelo Waze que está certo, tá? Então, para nós somos para esse profissional, esse dentista que você citou, o Waze para ele. Nós vamos dar os caminhos corretos para ele seguir e para ter sucesso, porque o sucesso dele é o meu sucesso também. E outra coisa, a coisa que eu acho também que é mais importante, além de toda essa consultoria, de todo o trabalho que a gente faz, ele vai ter uma marca que é reconhecida no Brasil inteiro. Vamos supor, Renato, que a Microlins não fosse uma rede de franquias. Ela fosse escolas com vários nomes. Ela não teria a força que ela tem hoje. Assim como a Embeleze, assim como a Escola Ana Hickman, assim como a Mais Laser, assim como o Boticário. Por exemplo, imagina se fosse um monte de perfumarias pequenininhas vendendo produtos que não tivesse a marca Boticário. Ia ser mais um, brigando pelo mercado. Quando você se acopla numa rede, você faz parte de uma tribo, que ela passa a ser conhecida no Brasil inteiro e talvez no mundo, porque nossos projetos não são para ficar no Brasil. Nós queremos ir para Portugal, que tem uma carência muito grande de odontologia, tanto é que tem muita gente que vem para o Brasil para tratar. Nós somos referência em saúde no Brasil. O Brasil é referência em saúde, tanto bucal como saúde corporal. O Brasil é um dos países mais reconhecidos como estética e como saúde bucal. Tem muita gente que vem para o Brasil para fazer tratamentos. Agora, se você fosse e continuar sendo aquele dentista da esquina, primeiro que um dia você vai envelhecer. Vai ficar para quem? Se o teu filho não quiser seguir a profissão. Você vai acabar com o teu negócio. Então, aí é outro motivo de você estar pensando em estar numa rede. Porque se amanhã esse dentista envelhecer e vai envelhecer, ou se ele cansar, a gente repassa essa franquia, se os filhos não quiserem, para um terceiro e ele ainda recebe um valuation sobre isso. Deu para entender? Olha, não sei se minha colocação vai estar errada desse jeito. Eu diria assim, que no pior dos cenários, talvez, olhando assim, eu nunca tive uma franquia, apesar de já ter trabalhado para uma franqueadora. Assim. Eu acho que no pior dos cenários,
a pessoa que quer criar um novo negócio, ou dentista, ou no ramo de restaurante, ou educação, ela abrindo uma franquia, ela vai ter a oportunidade de aprender sobre aquele negócio para quando, digamos assim, quero abrir o meu negócio, digamos, sem ser franqueado, ou começar a minha franquia, não sei, ter todo um know-how para fazer isso, né, Sidney? Não sei se eu estou errado na colocação. Não, você está certíssimo. Eu vou te dar um dado aqui, eu não sei se você sabe, mas existe um dado do próprio Sebrae, do próprio IBGE, que 75% das empresas que são sozinhas, né, são solitárias, elas desaparecem no mercado em até 5 anos. 75%. Ou seja, nesse exato momento, tem várias empresas fechando. Por quê? Porque não tiveram acompanhamento, não se prepararam. E só em franquia, esse número cai para 10%. Então, veja, em franquia, as franquias também podem quebrar, porque lá na ponta existe um gestor. Eu não garanto que você vai ter sucesso, eu garanto que eu vou te ensinar. Agora, se você vai agir corretamente, se você vai estar todo dia lá olhando os principais indicativos, indicadores do teu negócio, eu não sei. Por isso que eu falo até hoje, se você me perguntar qual é o melhor perfil de franqueado. Primeiro, aquele que tem dinheiro. Segundo, aquele que tem disponibilidade. Aquele terceiro que fica o dia inteiro olhando para os pormenores do seu negócio. Isso é fator de possibilidade de resultado, de sucesso. Agora, se o cara é solitário, sozinho, montou o seu negócio, a chance dele quebrar é de 75%. Por quê? Ele não tem ninguém ajudando, ele não tem a preparação que uma franqueadora tem, processos. Olha só, para a gente criar o que hoje é o Don't Special, tá? Eu já passei por 14 anos em outras experiências de franquia. E há 30 com franqueados. 30 anos com franqueados. São mais de 3 mil franquias que eu já fiz o investidor se tornar um empreendedor. Agora, todos deram certo, Renato? Não. Nós temos sempre alguns 5%, 10% que não vão dar certo. Nem no Don't Special, nem na Escola Ana Hickman, nem no Boticário e nem no McDonald's. Você fala, pô, mas tem McDonald's que fale? Tem. Nós tínhamos um em Itaquera, que eu lembro que eu tinha escola lá, e um McDonald's fechou as portas. Por quê? Mas, porra, McDonald's fecha as portas? Fecha. É administração, é gestão. Entendeu? A gente não pode garantir sucesso de ninguém. O que a gente garante é, quando eu ver que você está no caminho errado, eu vou te dar o caminho certo. Agora, é que nem o Waze. Se você não quiser seguir, você vai continuar pelo caminho errado. E ele vai te dando, ó, volta, e você não volta, você vai entrando. No meu primeiro mês monetizado, eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Let's go. I wake up to a